Foi-me dado um espinho na carne. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para poder receber todas as notificações. Lembrando também que se você gostou do vídeo, você pode compartilhar com os amigos, com as pessoas que você gosta. Também faça os seus comentários, que eu gosto de ler, leio todos, não consigo responder todos, mas eu leio todos. E também nós estamos nas outras mídias sociais, além do YouTube, nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok também. Então você procura lá Central das Escrituras que você vai encontrar todos os nossos conteúdos lá, ok? Queria lembrar que hoje, na verdade hoje, né, dia 22 de setembro, é o último dia do meu vídeo aqui nesse canal, no canal do YouTube da Central das Escrituras, que agora vai se chamar, né, daqui para frente, vai se chamar Central das Escrituras Kids. E esse meu vídeo aqui, o Bem Segue-me na Prática, ele vai continuar, mas vai continuar no YouTube, no canal O Antigo Videira Verdadeira, que agora se chama Central das Escrituras, tá bom também, que é o Antigo Videira Verdadeira. Eu vou colocar, os editores e eu vamos colocar aqui na descrição do nosso vídeo, o link para você poder acessar lá os meus vídeos, ok? Então, a partir da semana que vem já não estarei mais aqui nesse canal aqui, tá bom? Eu vou estar lá no outro. Então, fique atento aí para não perder os meus vídeos, ok? Qualquer coisa, faça os seus comentários lá que eu vou poder direcionar, te ajudar se você tiver alguma dificuldade, ok? Você pode também me mandar um e-mail, caso você tenha algum problema, manda um e-mail para mim, meu e-mail é né, E de Eduardo, V de Vicente, Tomazini, Thomazini, @gmail.com, evtomazini@gmail.com. Então você pode me mandar um e-mail lá, que se você tiver dificuldade, que eu vou te ajudar. Então, essa semana é a semana que a gente está estudando 2 Coríntios, de 8 a 13. E como sempre faço, eu escolho uma partezinha ali que eu acho que, no meu modo de pensar, no meu modo de ver, é importante também. Todas as outras coisas são importantes. Tudo que está ali, escrito por Paulo, em toda essa designação do capítulo de 2 Nef de 8 a 13, tudo é importante. Mas eu gosto de destacar algo que me chama mais atenção e que eu procuro buscar por espírito, né, por revelação, aquilo que vai ser bom para você, que vai poder te ajudar de alguma forma. Então eu escolhi o capítulo 12 de 2 Coríntios, dos versículos de 5 a 10. Conhecidíssimo, né? Essa escritura é bem conhecida, mas ela é muito, muito interessante. Então a gente vai ler e a gente vai destacar alguns princípios importantes que tem nela, tá bom, hoje. Então diz lá, a partir do versículo 5: De um tal me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Porém, deixo isso para que ninguém pense de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E agora vem as partes mais importantes, é do 7 até o 10. E para que não me enaltecesse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aqui está dizendo, né, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me enalteça. A gente não sabe exatamente qual era o espinho na carne de Paulo, né? Aqui está dizendo a saber, um mensageiro de Satanás, enfim, isso é figurativo, né? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Muito legal isso, né? Então tem muitos princípios aqui que a gente pode aprender. E eu quero destacar 3 especificamente que eu queria conversar com você hoje. É simplesmente fantástico, né? Incrível mesmo o que Paulo escreve aqui. Eu queria compartilhar com você esses 3 princípios. Primeiro, a frase: foi-me dado um espinho na carne. Bom, como eu falei, a gente não sabe exatamente qual era o espinho na carne de Paulo, mas ele tinha algum tipo de provação na vida dele. Talvez o espinho na carne a gente possa entender como uma fraqueza, uma provação, uma dificuldade, um obstáculo, enfim, podem ser muitas coisas. Mas ele está falando mais de uma provação que ele tinha na vida dele, algo que de alguma forma ele usou o espinho que o machucava, né? Então, e ele orou pedindo ao Senhor: Senhor, por favor, orou por 3 vezes, né? Falou: Senhor, por favor, tira isso de mim. E aí, então, mas o Senhor não livrou ele daquele mal. O Senhor não livrou ele daquela provação. Mas a gente pode entender que todos nós temos os nossos espinhos, não é verdade? E nem sempre, né, o Senhor ele vai remover esses espinhos. Então pode ser que ele remova alguns, pode ser que alguns ele não remova. Pode ser que você tenha um espinho para a vida inteira. Talvez você nasceu com um espinho e você vai carregar esse espinho para a vida toda. Talvez você tenha adquirido o espinho durante a sua vida. Talvez você tenha tido vários espinhos. Você teve um, conseguiu tirar, se livrar dele, aí veio o outro e assim foi. Eu quero deixar claro aqui que é importante que, quando você lê as Escrituras, que você busque revelação pessoal para você em cima disso que está sendo escrito aqui. Então, quando eu leio, eu estou lendo aqui, no meu caso, preparando o script aqui do meu vídeo, desse nosso vídeo, eu senti que deveria falar essas coisas que eu estou falando para você. Entretanto, nem sempre o que eu estou falando aqui serve para você exatamente. Então, busque revelação para você. Né? Quando você lê ali, busca o que isso serve, o que isso significa para mim. Então é importante você buscar revelação pessoal para entender as coisas que o Senhor quer transmitir através das Escrituras. Então, o Senhor nem sempre vai remover os nossos desafios, né? Uma verdade que podemos aprender com a experiência de Paulo é que o Senhor nem sempre remove nossos desafios, mas podemos ser fortalecidos por sua graça ao perseverarmos fielmente. Então, isso que eu queria ressaltar aqui. Um espinho na carne pode parecer algo ruim, mas na verdade não é. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas ele não é algo aparentemente ruim, doloroso, mas que no caso aqui de Paulo, ele falou assim, ó, para que eu não me enaltecesse, para que eu não me exaltasse, para que eu não me tornasse orgulhoso, o Senhor me deu um espinho na carne, me deu uma fraqueza. Eu orei 3 vezes, o Senhor não tirou de mim. Então, se ele não tirou, eu tenho que me contentar com isso. E por que ele não tirou? O Senhor respondeu para ele, né? O Senhor disse para ele lá no versículo 9, né? O Senhor disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo entendeu, né? Ele entendeu que para que ele não se exaltasse, para que ele não se tornasse orgulhoso, o Senhor deu aquele espinho, para que mantivesse ele ali, sendo uma pessoa mais humilde. Olha que interessante. E Paulo reconheceu isso, né? Ele reconheceu, claro, através de revelação, o Senhor foi mostrando para ele. Então lembre-se, um espinho na carne, todo mundo tem, todo mundo, se não tem, nesse momento vai ter logo, mas todo mundo tem, não tem jeito.
em algum momento. Alguns espinhos não serão tirados, serão para a vida toda, porque tem um propósito. Lembre-se sempre disso. Os nossos espinhos sempre têm um propósito. Um propósito de, no caso de Paulo, foi não deixar ele se tornar orgulhoso. Talvez seja para a gente se tornar mais humilde, mais puro. Mas principalmente os espinhos na carne, eles nos aproximam, devem nos aproximar mais do Senhor. E não nos afastar, mas nos aproximar. Então, quando eu estou fraco, lembra que o Paulo falou, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu me sinto enfraquecido pelos meus espinhos, eu me aproximo mais do Senhor, eu me torno mais forte. Olha que interessante. A gente vai falar mais sobre isso. Depois, então, o segundo princípio que eu consegui identificar aqui foi quando o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Eu fiz um vídeo sobre isso, você pode procurar aí, que eu falei sobre a graça, né? Que a graça basta. E é interessante isso, né? Porque quando o Senhor fala que a minha graça te basta, ele está dizendo uma coisa importante. Ele está dizendo que o que ele... A expiação... O que é a graça, né? Vamos entender primeiro o que é a graça. Antes de eu falar, né? Vamos entender o que é a graça. No Guia de Estudo da Escritura, a gente encontra lá o poder capacitador de Deus, que possibilita aos homens e às mulheres alcançarem bênçãos nesta vida e a obterem a vida eterna e a exaltação após terem exercido fé, se arrependido e feito tudo ao seu alcance para guardar os mandamentos. Tal auxílio ou força divina vem pela misericórdia e o amor de Deus. Todo ser mortal necessita da graça divina por causa da queda de Adão e também por causa das fraquezas humanas. Então, está bem claro, né, que o que é a graça? É o poder capacitador de Deus que possibilita a gente alcançar bênçãos nesta vida e a exaltação do outro lado, na vida eterna. Então, a graça é o poder compensador, né? Então você faz tudo que você pode e ali dali para frente você não consegue mais, né? Até você chega até certo ponto que você não consegue, aí o Senhor faz por você. Então é assim que ele age. Então lembre-se sempre, a gente vai falar mais. Ele disse assim, ele também falou, né, em Doutrina e Convênios 18:31, e agora falo a vós os 12, eis que a minha graça vos basta, deveis andar retamente perante mim e não pecar. Então, o que isso tem a ver? É que, na verdade, gente, nós não há mérito, nós não vamos conseguir a exaltação, a vida eterna, por mérito próprio. Se Cristo não tivesse se sacrificado por nós através da expiação dele, não teria quando você poderia fazer tudo certo na sua vida, tudo, você poderia ser perfeito, mesmo assim você não ia herdar a vida eterna. Então tem várias coisas aí. A gente teria que fazer um vídeo aqui sobre a expiação com mais detalhes. Eu já fiz vídeo aqui sobre a expiação, você pode ir lá também assistir. Mas o que é importante aí é que você saiba que a vida eterna você não alcançou, não vai alcançar sem a graça, sem a expiação de Cristo. Não é possível conseguir por mérito próprio. Então não tem mérito. Você não consegue, não, eu vou fazer tudo certo. Eu não preciso de Cristo para chegar no Pai Celestial. Não tem como. Primeiro, Adão pecou e a gente, então, todo mundo que nasceu do pecado. E aí, por causa da expiação de Cristo, ele pagou por isso. Só do fato de você nascer, você já era um pecador. Então, não haveria possibilidade de alcançar a vida eterna sem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Outras coisas importantes é que, por exemplo, a ressurreição, para a gente poder dar a vida eterna, a gente precisa da ressurreição, precisa ter o corpo. Se não fosse Cristo, por causa da expiação, a gente vai poder ressuscitar. Todo mundo vai. Mais especificamente, os que vão herdar a vida eterna terão seus corpos perfeitos, como os outros, claro, mas
com luz e podendo poder progredir eternamente. Infelizmente, os outros que estarão nos outros graus de glória não vão poder progredir eternamente. Quem vai para a vida eterna vai poder. Então lá é limitado, quem recebe a exaltação é ilimitado, né? Então é muito importante você lembrar disso, que quando o Senhor fala minha graça te basta, é que na verdade, puxa, o Senhor já nos deu tudo, né? Ele já nos deu tudo. Então a pessoa pode reclamar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder, eu não tenho ninguém, eu sou uma pessoa feia, ou eu sou pobre, ou eu não tenho cultura, ou sei lá. Você pode dizer um monte de coisa que você não tem, que você não... puxa, eu sou, né, o pior dos piores, né? Lembra disso. Deus, e aí as pessoas reclamam e cobram o Senhor, né? Falam, não, Senhor, puxa, eu faço aqui as coisas e o Senhor não me dá. Eu guardo, eu já vi muito isso. E acho que eu já fiz isso. Confesso que eu já fiz isso no passado. Puxa, Senhor, eu estou fazendo isso e isso certo, não estou recebendo isso e isso de bênção. E aí, hoje eu enxergo de uma forma diferente. Como é que eu posso cobrar o Senhor de algo se Ele já me deu tudo? Porque quando a gente fala de sacrifício expiatório de Jesus Cristo, nós estamos falando de tudo já. Ele já nos deu tudo. Se Ele não fizer mais nada, se você não receber mais nenhuma bênção, e não vai acontecer isso na sua vida, é óbvio, mas se você não recebesse nenhuma bênção na sua vida, você já teria tudo. Porque a vida eterna, a possibilidade da vida eterna já é tudo. Mesmo que, puxa, aí a pessoa cometeu vários pecados, aí, né, ela, infelizmente, não vai poder dar vida eterna. Tudo bem. Ela vai ter ainda assim o corpo físico e ainda vai poder dar um grau de glória. Olha só onde chega a misericórdia do Salvador. Mas o poder capacitador da graça vai funcionar para aqueles que se esforçam em guardar os mandamentos. E aí você fala, puxa, mas eu não consigo ir além disso. Puxa, eu estou fazendo o meu máximo. E o Senhor vai entender isso e sabe, e Ele vai complementar para você, para que você herde a vida eterna. Então é assim que acontece. Eu queria ler aqui em Moroni 10, muito legal isso que Moroni escreve, nos versículos 32 e 33. Ele disse assim: Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amar... Olha só, então veja bem. Se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então a sua graça vos será suficiente. Então, quando ele fala minha graça te basta, quer dizer, minha graça é suficiente para você, é suficiente para mim, já é suficiente. Porém, ela só será suficiente, que diz aqui Moroni, se a gente negar toda iniquidade e amar a Deus de todo o nosso poder, mente e força. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Então, olha só, eu não consigo ser perfeito sozinho. Eu não consigo atingir a estatura de Cristo sozinho. Eu preciso da expiação de Jesus Cristo. Eu preciso desse poder capacitador que vai complementar até onde eu consigo chegar. O Senhor vai me complementar para eu me tornar perfeito. Isso é muito interessante. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos sem mácula. Então, tem que ficar claro que para mim, né, ficou claro para mim, espero que fique claro para você, que não há possibilidade da graça, do poder capacitador da graça, ser suficiente se nós não estivermos nos esforçando.
Então, um esforço que nós estamos fazendo, né, o de negar a iniquidade, de amar o Senhor, amar ao próximo, e isso vai fazer com que com que o Senhor complemente aquilo que estiver faltando para a gente ser como Cristo. É isso. Muito bem, então eu destaquei 2 pontos até agora, né? O espinho na carne, que já falamos aqui, que é uma provação, uma dificuldade que você tem, e você tem por quê? Porque o Senhor quer que você se aproxime mais dele, quer que você se torne mais humilde, ou sei lá, tem um propósito. Lembra sempre disso, toda aprovação tem um propósito. Não há aprovação nessa vida que não haja um motivo. O Senhor não nos deixa passar sem que haja um motivo para isso. Então, o que eu tenho que fazer com as provações que eu tenho? Igual Paulo fez, né? O que Paulo fez? Chegou num ponto na vida de Paulo que ele disse lá no versículo 10, do capítulo 12: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele entendeu isso. Ele entendeu que as provações na vida dele faziam com que ele se aproximasse mais do Senhor. Então ele era feliz porque ele era provado, ele era feliz porque ele tinha dificuldades, porque ele sabia que aquilo servia para torná-lo melhor, para torná-lo mais como Cristo, para aproximá-lo mais de Cristo. E ele diz, porque quando estou fraco, então sou forte. Então esse é um ponto importante. Segundo, a gente falou sobre a minha graça basta. Então o poder capacitador da expiação do Salvador Jesus Cristo, o poder da graça, faz com que nós atinjamos a estatura de Cristo. Você fala, puxa, mas eu não vou conseguir ser como Cristo. Sozinho não. Nem eu, nem você, nem ninguém vai conseguir. Nenhum homem que passou por essa terra vai conseguir chegar a ser como Cristo se não for por 2 motivos. Uma, pelo seu esforço em guardar os mandamentos de Deus. E segundo, por causa da expiação, que vai complementar isso, o que faltar, o que você não consegue. Então, é assim que funciona. E aí, o terceiro que eu queria destacar agora é o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É sensacional isso, né? Eu acho que vocês vão se lembrar, se você não se lembra, você pode estudar lá os capítulos 23 e 24 de Mosias. Tem uma história muito interessante que Alma ele era um dos sacerdotes do rei Noé, talvez você vai se lembrar, e por causa dos ensinamentos de Abinadi, Alma se converteu. Ao se converter, ele começou a pregar o evangelho para os nefitas e eles começaram então a fazer o quê? Eles começaram a seguir a Alma, aonde a Alma ia, eles iam, a Alma se colocou num lugar lá num lugar chamado Águas de Mormon, que ele começou a batizar ali os membros da igreja, as pessoas que aceitavam a Cristo, ele começou a batizar, muitas pessoas foram sendo abençoadas, e ali muitas almas foram, né, e foi aumentando, aumentando, aumentando. Chegou um ponto em que a Alma falou, bom, já tem bastante gente, e o rei Noé, que era o rei iníquo da época, estava perseguindo eles. Então eles falaram, a Alma falou, olha, é melhor a gente fugir, o Senhor falou que para a gente ir embora daqui. E aí eles então pegaram e saíram daquele lugar, das águas de Mormon. E eles vão para um lugar, e nesse local que eles estavam ali, eles ficaram por um tempo, porque eles estavam indo em direção à terra de Zaraemla, e para poder se livrar de toda aquela iniquidade, de toda aquela perseguição, enfim. E nesse local que eles se estabeleceram, eles começaram a plantar, a construir, e eles estavam felizes, porque eles eram obedientes aos mandamentos de Deus, eles faziam tudo certo, né? Eles estavam lá, estavam felizes, né? E de repente, um dos sacerdotes do rei Noé, ele se juntou com os lamanitas e começou a procurar o povo de Alma. E aí eles foram atrás de Alma, começaram a ir atrás, e
até que encontraram eles nesse lugar. O Senhor permitiu isso. E é importante frisar isso, né? Que o Senhor permitiu. O Senhor poderia ter desviado aquele sacerdote e os lamanitas do povo de Alma ali. Ele poderia, se ele quisesse. Ele podia. E eles mereciam. Olha, esse é o detalhe. Aquele povo merecia sim ser protegido pelo Senhor de maneira que eles não os alcançassem ali, não chegassem até aquele lugar. Mas o Senhor permitiu. E o interessante na história eu queria ler alguns versículos aqui para ficar bem claro. No versículo 21 a 24 de Mosias 23, diz: Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo. Sim, ele prova sua paciência e fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com este povo. Pois eis que vos mostrarei que eles foram reduzidos ao cativeiro, e ninguém poderia salvá-los exceto o Senhor, seu Deus. Sim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aconteceu que ele os libertou e mostrou-lhes o seu grande poder, e grande foi sua alegria. Então, olha só, o Senhor julgou conveniente castigar, né, vamos dizer assim, entre aspas, porque eles não precisavam ser castigados porque eles estavam fazendo as coisas certas, né? Não era um castigo, era assim, vou colocar um espinho na carne deles. Eu vou deixar que eles passem por essa provação. Eu vou permitir que isso aconteça. Legal. Então, o Senhor permitiu, né? E por quê? Por que o Senhor fez isso? Sim, ele prova sua paciência e sua fé. Então, o Senhor queria provar a paciência e a fé deles. Mas o Senhor precisava saber disso? Será que o Senhor não conhecia o coração? Claro que conhecia. Não é o Senhor que precisava saber se eles tinham fé ou se eles eram pacientes. Eram eles mesmos. E é assim com você e assim comigo. Então toda a aprovação que nós passamos, todo o espinho na carne que a gente tem, não é para o Senhor saber se eu vou ser paciente, se eu vou ser forte, se eu vou suportar. Não, é você. O Senhor quer saber se Ele quer que você tenha essa experiência para que você aprenda com isso e para que você se aproxime mais dele. Então, o objetivo de tudo, do seu espinho na carne, sempre é você mesmo. Sempre vai ser você mesmo. Mas legal, aí então o Senhor deixou, eles foram lá, bateram neles, o nome do sacerdote era Amulon, e aí no capítulo 24 a gente vê que eles tiveram muitas aflições, muitas dificuldades, eles batiam na face deles, eles humilhavam, não permitiram que eles adorassem o Senhor, não permitiram que eles nem orassem. Mas isso é uma coisa impossível de impedir, né? Eles não podiam orar em voz alta, mas eles podiam orar mentalmente. E era o que eles fizeram. Eles continuaram recebendo revelação porque eles viram que eles foram impedidos de fazer um monte de coisa importante, foram impedidos de se aproximar do Senhor, mas eles mesmo assim se aproximaram mentalmente, orando ao Pai Celestial, né, estando cada vez mais perto e orando e pedindo, Senhor, por favor, nos livra desse mal, nos livra desses homens, né? E aí então, eu queria ler aqui, aconteceu que suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar fervorosamente. E Amulon ordenou-lhes que parassem com seus clamores e pôs guardas a vigiá-los para que fosse morto quem quer que encontrasse clamando a Deus. Quer dizer, não podia orar. E Alma e seu povo não levantaram as vozes ao Senhor seu Deus, mas eles abriram o coração. E ele conhecia seus pensamentos. Então eles estavam ali orando, isso é impossível de impedir, né? Alguém se comunicar com o Senhor mentalmente e abrir seu coração. E aconteceu que a voz do Senhor, olha só, então a voz do Senhor lhes falou em suas aflições. Não foi assim uma voz audível, falou através de alma, não. Ele falou para cada um que estava ali. Ele disse para cada alma, cada pessoa, não foi para o profeta Alma, mas para cada um deles que estava ali individualmente. Ele disse: levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizestes comigo, e farei um convênio com meu povo, libertá-lo-ei do cativeiro. Olha que lindo isso.
Então o Senhor foi falando para eles. E também, olha só, o Senhor continuou. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre as vossas costas enquanto estiverdes no cativeiro. Olha isso. Então o Senhor falou assim: olha, eu vou libertar vocês, mas não agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou aliviar a carga que está sendo colocada sobre os seus ombros. Pensa nisso. Isso é de uma. É incrível isso. Né? É muito forte. Quer dizer, o Senhor aliviou a carga deles. Não naquela hora, o Senhor poderia libertar eles naquela hora, o Senhor poderia fazer qualquer coisa. E é isso que a gente tem que entender. O Senhor pode fazer qualquer coisa, mas Ele não vai fazer porque nós precisamos aprender. Bom, e ele continuou. Então vou aliviar as cargas que foram colocadas sobre os seus ombros, de modo que não os podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiveres no cativeiro. E isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro. Então tinha um propósito também aqui. E para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. Então era para que eles pudessem. Olha quanta coisa aqui, né? Por que o Senhor deixou eles passarem por tudo isso? Primeiro a gente viu lá em cima, né? Lá na Escritura, que ele queria provar a sua paciência e a sua fé. Depois ele está dizendo: eu quero que vocês vão ser minhas testemunhas no futuro. E eles foram para o povo nefita lá em Zaraena, quem lê o livro de Mormon sabe que isso aconteceu, eles foram testemunhas. E o Senhor também queria que eles soubessem que o Senhor os visita nas suas provações, nas suas aflições. O que quer dizer visita? Quer dizer que ele está junto, que ele está perto, que ele alivia a carga. Ele não, às vezes o Senhor não vai tirar a carga dos seus ombros, ele não vai fazer isso, mas ele vai dividir a carga com você. É isso que ele faz. E ele continua: e aconteceu que as cargas impostas a almas e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade. E submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. E eles fizeram isso. Então eles se submeteram, eles ficaram mais perto do Senhor, quanto mais aflições eles estavam mais perto, mas eles também sentiram a mão do Senhor ajudando eles a carregar o fardo. Eles sentiram que o Senhor estava perto deles, entendeu? E é isso que o Senhor faz com você. Quando você tem o seu espinho na carne, quando você passa pelas suas aflições, lembra sempre disso. Primeiro, tenha um propósito. Descubra o propósito. Você vai saber. Talvez você não saiba na primeira vez que você perguntar e na segunda, eu não sei, o Senhor vai te responder de algum jeito. Você vai saber o porquê. Talvez mais lá na frente, talvez um dia você vai saber. Mas sempre haverá um propósito. E ele sempre vai fazer com que você se desenvolva a sua fé, que você desenvolva a paciência. Ele vai fazer com que você saiba que ele está junto de você. Então, não se aborreça, não se rebele contra o Senhor pelas dificuldades, pelas provações que você tem. Pelo contrário, fica mais próximo dele. Foi o que esse povo fez. E eles ficaram mais perto e o Senhor aliviou a carga. Então é isso que ele vai fazer, ele vai te ajudar, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar energia para você continuar. Eu não sei quanto tempo você vai ter que carregar esse peso. Eu não sei quanto tempo você vai ter que carregar essa carga, mas ele vai carregar junto com você. É isso que você precisa entender na sua vida. Né? Em Éter 12, 27, se os homens... Bom, só para terminar aquela história, a gente sabe que eles foram libertados, o Senhor avisou-os, vocês se preparem que eu vou libertar vocês. E aí então o Senhor fez cair um sono sobre todos os seus inimigos lá, os inimigos deles. Eles juntaram todas as coisas e fugiram. E aí então o Senhor os libertou totalmente. Então, só para ficar claro, né, isso, o Senhor sempre vai estar do seu lado, mas você precisa estar perto dele. É isso. Você não pode deixar que o espinho da sua carne te afaste do Senhor.
o espinho na carne tem que te aproximar, mesmo, como Paulo disse que ele orou e o Senhor não tirou dele o espinho, mesmo que ele não tire o espinho. Mas o espinho tem um propósito, tem um objetivo. E claro, aquela escritura famosa, Éter 12:27, e se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. É isso. Então todas as minhas provações, minhas dificuldades, enfim, tudo que eu passo, tem um grande objetivo, que é ir a Cristo. Né? E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. Então, aproximar dele, ser humilde. Ele diz, e minha graça basta, olha aqui de novo, minha graça basta. O que eu fiz, o sacrifício que eu fiz por você é o suficiente. A todos que se humilham perante mim. Então veja, você tem que se humilhar para que a graça seja suficiente. Se você não se humilha, se você não se esforça em guardar os mandamentos, a graça não será suficiente, porque ela não pode abençoar você, não pode complementar o que está faltando. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. É isso que Paulo disse lá. Ele foi muito claro. Enquanto sou fraco, né, ele disse, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Lembra disso. Lembra que em nenhum momento o Senhor vai desviar o olhar de você. Nunca. Você pega no Velho Testamento, todas as vezes que o povo lá foi de alguma forma castigado, sempre o Senhor dizia, não, porque eu vou castigar o meu povo, porque meu povo está iníquo, mas o meu braço sempre vai estar estendido. A manga, né, o braço dele, né, ele fala que vai ser desnudo, né, o meu braço vai se desnudar. O que quer dizer isso? Que ele vai esticar o braço e a manga, né, vai subir e ele vai te dar a mão e vai te levantar. Como ele fez com Pedro, que afundou nas águas, que afundou no mar. Lembra disso. O Senhor sempre, sempre, sempre vai estar com o braço estendido para você. Mesmo que você esteja fazendo coisas que não sejam agradáveis a Ele, Ele sempre vai estar com o braço estendido. Mas lembre-se, se achegue a Ele, se arrependa, muda, se esforça. E se você tiver com um espinho na carne que está te doendo, que está atrapalhando a sua vida, aproxime-se mais do Senhor. Ore com mais fervor, jejue mais, vá mais ao templo, estude mais as Escrituras, mais e mais. Porque quando você se achega a Ele, Ele disse, se você se humilhar perante mim, se você se achegar a mim, eu vou transformar a sua fraqueza em força. Foi o que Paulo fez. Então, por isso que Paulo dizia, eu fico feliz em ser provado, eu fico feliz em passar por tudo que eu estou passando, por todas as injúrias, todas as provações, porque elas me fortalecem. A gente precisa ressignificar, né, dar um novo significado para as nossas dificuldades. Não se abater com elas, não se afundar, falar, nossa, o Senhor está me castigando, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, por que o Senhor faz isso comigo, por que isso, por que aquilo? Lembra sempre disso. O Senhor já fez tudo o que Ele podia para você. Tudo. Ele já fez a expiação, mas Ele quer dar muito mais. Ele quer fazer muito mais por você. E ele só vai fazer isso dando provação para você, dando espinho na sua carne. É isso. Eu testifico de todo o meu coração que eu sei que isso é verdade. Eu já passei por já tive vários espinhos, né, durante a minha vida. Ainda tenho e vou continuar tendo sempre. Eu vou vencer um, vou ter o outro. E talvez tenha espinho que eu não vai ficar sempre comigo. E tudo bem. E tudo bem. Eu oro ao Senhor para que me ajude, para que eu continue e que Ele me ajude a entender o porquê dos espinhos e também me dê forças para permanecer fiel mesmo sangrando com os espinhos. E eu sei que ele vai estar sempre contigo. Lembra sempre disso.
mas nunca se esqueça de se aproximar dele com as provações, com as dificuldades. Nunca se afaste dele, em nenhum momento, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Te vejo no próximo vídeo, lá no outro canal, não nesse daqui. Você pega ali a descrição, pega ali o link na descrição do meu vídeo de hoje. Um forte abraço, te encontro lá.